vamos então de quarta e última rodada. Rubens Dávila do seu lado direito com seu UB mid-range contra Yuta com seu UR Delver. Jogão, hein, amigos? Vamos jogar o dadinho aqui para deixar o Rudá bem pistola. Vamos falar de maior joga para deixar ele maluco da vida. Fica com certeza o melhor. Já começa a servir, deixou no topo, o outro vai de Powner, vai. Deixou, encontrou a Fed que ele tinha deixado no topo, né? Como havíamos previsto. Pondera do lado do Rubens, encontra uma ilha, um Ponder e um. Yuta Game novamente, hein, amigos? Criança está online. Criança é o único 3-0, inclusive, viu? Tem que ser esse jogo aí, porque na hora de estourar a FET ali do Yuta, vai tomar um arquinho, porque não quer tomar um Daze e o Vudama quer colocar a pressão. Certinho, né? Já vai para esse aspecto aí de criar essa situação, né? De criar um desconforto, colocar uma criatura que vai dar problema para ele. E aí, Cori vai tomar um Daze. E a Full vai cantar aqui. E aí ele vai fazer a Full dele? Vai fazer a Full dele tirando um Ponder. Aqui, perdas enormes para Yuta. Yuta vai setando aqui uma situação bem confortável. Já vai fazer outro Orc aqui, porque viu que tava sem o Daze, né? Se não teria feito Daze, teria brigado mais, né? Essa carta precisava entrar na match. Meus amigos, cachorro grande aqui só, hein? Só vale briga de cachorro grande, meus amigos. Não tem mais bobo no futebol, já dizia o velho deitado. E o Arquinho vai continuar brigando ali.
vai tentar matar ali o orquinho, vai fazer o bichinho. E o Yuta que já tinha tomado muito dano começa a encaixar dano agora. Duas manas aqui, vamos de Full State? Vamos de Full State. É, e o Yuta fala, pô, essa carta é muito boa, né? Essa carta é boa. Eu tô ligado, sabemos disso, meus amigos. Carta muito forte, velho. Já encontra que ele precisava ali, aparentemente rodar um Ponder, um Brainstorm e uma Fetch. Aí ele se seta, né, para um próximo turno aí. Interessantíssimo. E faz o Marketide aqui goleiraço, já encontra o próprio Flow State, o Yuta, viu que não tem um counter do outro lado, já abre um sorrisinho ali e começa a ficar interessante, né? Brainstorm aqui do lado do Rudá, tira Fetch e mais uma outra carta, já fica com Daisy Full. Flow State seria legal como instante. Você tá de brincadeira comigo. Daisy no Daisy e vamos de Full nesse Flow State. Já cria ali a segunda criaturinha, já vai dar haste. Vai brigar aqui. Quem sabe se ele briga, viu? É que se ele briga aqui, ele tá numa situação em que ele tem um bichão grande e o Yuta tem dois bichos pequenos, né? Só que aí ele fica sem carta na mão e sem nenhuma forma de lidar com qualquer outro problema, né? Só que se ele também não fizer nada, talvez ele encontre outros problemas, né, amigo? Pois ali, e aí o Yuta já fala, que deu, não teve o que fazer. Muito obrigado, Rubens. Essa match realmente é muito difícil para mim. E realmente é uma match muito complicada pro Yuta. Cara, é difícil. Já vão separando aí seus sides, né? E é uma disputa de tempos, né? Quem tem melhor tempo. E a gente já conversou sobre isso em outras lives, né? O sentimento da galera do R é que o B é muito mais eficiente, tem muito mais emoção, né? E, por exemplo, o próprio Markseid é uma criatura muito forte na match, então acaba sendo interessante, né? O Yuta vem de Pyroblast, Concentric Memory Foam, Hydroblast, Craft Gauge, Meltdown Pop, Paraplasma Surgical e Unholy Heat. Cara, que Surgical é interessante até, né? Pra separar uma possibilidade futura aqui. Mas o Pyroblast realmente é uma carta que vai vir interessante, né? O Data tem Barrelgoyf, Consign, Foam, Hydroblast, Doubt, Photopush, Craftseeker's Cage, Mystical Dispute, New Rod, Surgical e Thoughtseize. Muito provavelmente ele vai começar aqui de. é, vai começar aqui
Vai subir esse Stormwolf, que é a carta muito forte na match, vai subir Hydroblast para parar as vermelhas, vai subir Místico para não tomar os counters, para dar uma diminuída. Vamos ver, né? O sequenciamento aqui é bem complicado pra caramba, né, meus amigos? E aqui já começou a pancadaria, já virou Flow State, Wasteland quebrando o Surveil, Pad vai, muita compra aqui, enquanto, meu Deus, os caras estão totalmente a fim de acabar com esse jogo em 5 minutos, né? Já estão fazendo tudo ao mesmo tempo. Vamos lá, PBU, ó, Surveil e fé. Então, puxa pro cemitério, deve estar com outro, manda seguir. Nossa, aqui pô uma mão de uma de Utah aqui, você se lascou, hein, amigo? Ponder, achou Fett, achou. Nossa, achou tudo que ele queria, hein, amigos. Ele tem land ali? Tem Fett. Compra de fato. Atamires, que é o que ele queria. Vai estourar Fett? Vai fazer as Atamires? Não é ruim, não, viu, amigos? Yuta aqui, pô, uma mão questionável, hein? Vai fazer. Fez mana, vai. Não fez. Vai descartar, né? Pra 8. Aqui, adeus, hein, amigo? Acha um Hydroblast ali. Vai de Tamires. Vai deixar Fett na mesa? Deixa Fett na mesa, manda seguir. Compra. Achou a land. Há um mundo aqui, amigos. Tem muito raio, tem Daisy. Mas fazer um Daisy aqui é meio doideira, né? E buscar outra. Vai buscar mais uma land aqui, já vai fazer. Vai buscar básica? Ah, tem que ser, né? Pra não tomar outra waste aqui que tá na mão, né? E nunca vai jogar. Foi usado, buscou a lane básica, lane não básica aqui. Tem uma Tamires na mesa. Se acha uma surveio aqui, o Rudá, dá uma zedada boa. Botar uma carta azul, vai comprar ela mesmo. Lane do turno. Combate da Tamires.
E Beowulf? Siga lá. Tá um monte, tem artefato, tem criatura, tem sorcery, tem instant. O Dá já deixa ali mais ou menos no esquema. Achou a segunda land, vai fazer um raio ali. Vai fazer o segundo agora. Vai tomar um Pyroblast ali. Um Hydroblast, aliás. Pensando aqui, o Rudá vai aceitar. Não é 6 na cara, né? Então, achou mais uma Fat, vai bater mais um aqui. Vai fazer outro Barrel Golf e agora a criança começa a chorar no banho, tá? Vai fazer lane do turno ali. E aí, criança, como é que vai ser isso? Vai tentar fazer o Murk aqui? O Murk vai tomar uma fô na cara que vai tentar primeiro uma Darcy. E aí, Murktide. Coisas que o Berwolf né, tem ainda tá 5. Vai tirar mais um artefato. É uma situação meio complicada, né? Porque você tira o delírio da sua Darcy, mas ao mesmo tempo você deixa o Berwolf bem menor, né? Então o dano dele, assim, a chance dele fazer as coisas absurdas que ele faz dá uma diminuída também. Toma fogo no Murktide. Tirando o Hydroblast, hein? Estoura Fett ali agora. Vai buscar não básica, a básica agora mesmo. Não tem mais por que buscar não básica. Vai estourar para comprar uma carta, Rubens? Vai fazer exatamente isso. Compra uma carta. Comprou o push, né? Não como se precisasse, mas cada vez mais fácil. Que achou mais um terreno, vai fazer o push. Vamos de combate. Vamos de combate. Dá aí seus 4 de dano, aparentemente. 1, 2, 3, 4. Não encontra nenhuma criatura. 2 manas, compra uma carta. Vai fazer mais 2 ali para comprar mais uma carta. Triga da Tamires. Jimmy tem bastante vantagem nesse momento em Raiden, realmente. Se o Zed continuar comprando mal assim. Sim, ele acabou virando, ele fez um Murktide que ficou maior do que as duas criaturas do Yuta, né? E uma delas era uma Darcy, a Darcy não conseguia mais bloquear, então ele ia perder na volta, então 1-0 para Rubens Dávila. Vai ponderar aqui, menino Yuta, vai deixar tudo na mão. Achou um para o Blast. Pelo menos a Tamires vai parar de fazer palhaçada, mas ele vai de Flow State. Encontra ali um bounce, uma criatura de terreno, provavelmente vai buscar criatura e o bounce. É uma criatura também, né? Não, deixa, ficou com a lente. Fez, vai fazer a lente aqui, vai estourar. Não resolve o Life, mas resolve a Tamil, né? Ajuda um pouco. Tamil nessa média é muito complicado, né? E tipo, no próximo só com Unholy com delírio, né? Então precisa um pouco mais. Ah, tá vendo? Pegou o par exatamente. Saudades de Young Peace, saudades mesmo. Então, mas quando o Wife bate, ele tem que pegar das criaturas que ele eliminou, entendeu? Das cartas que ele eliminou. Então, por exemplo, aqui ele não achou nada. Sacou? É 2 mana de Murktide? Não, outro Flow State. O Elston foi jogar, velho. Jogou a primeira contra o Utah e acho que ele já foi pra casa, inclusive. Eu não tô na loja hoje, então não sei. Mas acho que ele parou, né? Já deu um tempinho. Acho que ele fez 0-2 e foi pra casa. Ah, sabadão, né, galera? Fazer 0-2 acho que é bem
razoável você voltar pra sua casa o mais cedo possível, né? Sabadão. É, Raiden. Eu também achava que era qualquer coisa, né? Mas por conta do jeito que é escrito do Goff, ele consegue perpassar Void. Land of the Void, por exemplo, e por aí vai. Então realmente é uma carta bem insana, né, cara? Aí o Murktide aqui já vai ficando difícil pro Nilta. Ney, que horas começou a MLL? Hoje ela começou às. The Hit, agora pega o Overwhelm. O Unholy Hit. Hoje começou às 2 da tarde. Vai bater dois aqui? Vai tomar dois. Como quem diz, amigão, eu tô te matando aqui, não dá a volta assim outro vídeo. E é isso aí. Yuta perde para o Rubens Dávila. O Rubens hoje veio com tudo, viu? Fez um 3 meio forçado, né? Teve um empate com o Ciro na primeira rodada, conseguiu vencer as duas. Veio com o deck do momento, né, amigos? Isso. Muito boa tarde, bebê. Como é que você tá? Ai, muito bem. Pô, veio aqui, né, pra ganhar e tá levando a vaga pra casa, hein? Pois é, dessa vez sabendo o número de vagas, dessa vez jogando até o final por conta disso e dando bom, conseguindo a minha vaga para final da MLL. Yay! Yeah! Bom, não, e tipo assim, o formato também agora tá dando uma mudada boa, né? Fantastic Car não apareceu hoje, eu acredito, Porque não acredito, né? chegaram, duas pessoas falaram, não chegou o Fantastic Car. Não chegou no jogo. Ah, participar, hein? Você acha que bane na segunda? No Legacy, não. No Vintage, com Eu acho que certeza. não. Os números do Vintage são bem escrotos. Né, dando o nome da pessoa que fez essa bela análise, eu nem tô sendo irônico, né, nosso menino Lepark, o Dat, que ele falou assim: o limite do vintage, o limite do bom senso é o shops. Quando algo fica quebrado no shops, você tem que fazer alguma coisa. É muito quebrado mesmo. E eu tava conversando isso mais cedo com a galera aqui na chat, né? E o Fantastic Car, a impressão que ele me dá, e como a Wizards trabalha principalmente no Legacy, é uma questão assim, cara, vamos dar um tempo para ver como é que isso aí se comporta de fato, se não é choro, se não é um excesso da galera reclamar. Porque é incomum, né? Um jogador de Magic chorar, né? Vamos dizer assim. E aí a gente não tem dado o suficiente para falar realmente está quebrado, né? A gente vê que realmente tem jogadas muito quebradas de você conseguir fazer o Fantastic Car virar uns 4 bichos 4/4 ímpeto no turno um, tem uma consistência pro turno 2, mas é aquela coisa, né? Brinquedo novo, todo mundo quer testar, todo mundo quer ver, e ninguém ainda pensou em como pará-lo de verdade, né? Então tem esses É, pontos, né? ele apareceu por enquanto no Challenge, né, da quarta-feira. Ganhou, foi um Doomsday que usava um Fantastic Card side. Mas é pouco número. Até por isso, por exemplo, eu parabenizo o que o painel do Pauper fez, foi adicionar challenges para analisar um impacto imediato de uma carta nova. O Legacy não, o Legacy teve um challenge só antes da reunião, que é na sexta-feira de manhã. Então, tipo, é muito difícil. Assim, ele apareceu em umas listas aqui e ali e tal, etc. Mas tirando isso, não tem uma conclusão realmente sobre ele, né? O do Pauper, os caras realmente trabalharam. Pô, vamos olhar 3 eventos, é muito mais e tal. Mas assim, por enquanto ele tá sendo uma graça que outros decks usam a mais. Isso é igualmente perigoso. Pode virar uma coisa que engença deck building, então você coloca ele em qualquer deck pode fazer uma coisa, ou podem achar um real deal que a carta é incrível. Potencial tem, é uma carta muito boa. Né? O Tchan do Vintage é porque existe shops, que daí você faz ele turno um e aí você vai fazer um monte de coisa e tal, etc. Tem Power 9, blá 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 blá. Então você não precisa de tantos números assim. Mas eu acho que assim, pode ser um assunto. Sabe, eu não acho um absurdo. É um tipo de jogo que é complicado. No Affinity, por exemplo, que o Boninho gosta de usar, parece uma baita de uma carta, porque o deck já faz coisas ali. E aí você ganha um payoff junto com o Kappa Cannoneer. Então você ganha essas linhas e tal. Mas precisa de mais dados. Eu acho muito difícil falar dele de segunda-feira.
Mas no Vintage, tipo, os números são bizarros e tal. O Shops é um deck bizarro, naturalmente. Então dá esse BO a mais, assim. Mas é uma baita carta. Pô, Sim. E ele tem um problema muito parecido com o que a gente já falou de Beowulf, né? Que ele é uma carta que vem do Commander, né? Então ele é pensado numa mesa de 4 pessoas, né? E aí você fala, pô, você coloca essa carta no mesão, mas ok, né? Você pega o Fantastic Car, realmente, ele não é um é. Transformers. Fazer 4 bichos 4/4 em Impeto Haste, talvez você mate uma pessoa que tá lá no late game, Só assim. isso tem mais gente Mas no respondendo. X1 também. Tem mais gente pra Também. responder. Um grande ponto de ameaças de Commander, de como elas têm power level, assim, não sendo rodar sério por 30 segundos. O power level de cartas de Commander há alguns anos é absurdo. São cartas de um snowball muito brutal. E isso se deve a ser esperado que isso seja usado contra muitas pessoas. É difícil proteger uma ameaça contra 3 adversários que estejam, obviamente, querendo interagir, etc. A discussão das brackets entra muito bem nisso. Então, assim, o Fantastic Car é assim, o Battlegroif. O Battlegroif, ele é um card muito bobo se a gente pensa em formatos com jogos super longos, que coisas vão ficar toda hora na mesa, e o como ele esnobala. Do mesmo jeito, dianteira. Dianteira, quando tem um monte de gente, você pode ficar roubando dianteira, ela é incrível porque ela incentiva os jogadores a fazer combate, que é uma crítica, por exemplo, né, de pessoas como eu, que não jogam Commander, não são tão políticas, tem problema que, tipo, pô, ninguém faz combate, parece. E essa carta incentiva, é legal. Mas no 1 versus 1, obviamente, ela te premia por você fazer um Protect the Queen em cima de uma mecânica que uma das suas mágicas que já é boa tá fazendo. Então é muito complicado, né? O Monarca tem uma lógica muito parecida. O Monarca foi pensado por um draft de muitos jogadores, né? Ele não, que é a edição dele e tal, etc. Então assim, todas as cartas vêm do Commander e elas têm um power level muito absurdo, porque são cartas que têm a mesma característica. Elas têm tração, que é um conceito que o Michael Majors teceu bem, um artigo que chama Traction, e que é basicamente assim: cartas que puxam o jogo se você não responder elas, e aí depois você faz outra ameaça com a mesma característica. Os Planeswalkers são muito bons nisso. E todas essas cartas de Commander têm essa característica. Porque tem muita resposta. É difícil você gerar essa atração com 3 oponentes que se juntem contra você. É o tipo de carta que chama, né? Esse tipo de coisa. Então, pô, tô fazendo o carro do Quarteto Fantástico. Beleza. Aí eu tenho que fazer spell, pra ter um turno grande e tal, e fazer isso. E mesmo pensando em free spells, se eu tô numa mesa de bracket que eu tenho tantas free spells, meus oponentes podem ter também, eu posso tomar uma force, a gente vai ter uma briga toda interessante, e às vezes a carta, né, normalmente a carta não vai entrar. E não é o caso do contra um, vai ser o caso daí do Vintage, que é como se fosse um jogo de Commander, né, de CDH, porque a gente está falando de um bracket super alto. No caso do Legacy também, você tem como propor isso muito rápido, e ele é só mais um payoff que está estressando o número de respostas do oponente, que vão ter que ser free. Então, eu brigo contra uma foe, mas eu tô gerando muita coisa e por aí vai. Então, fica problemático por causa disso, assim, em termos de design. Né, o Maru mesmo, quando ele fez um painel sobre 20 mecânicas que ele achava incrível e 20 que ele não gostava, uma delas, por exemplo, era a dianteira fora do Commander. Ele fala, cara, não dá. E para mim, todas essas cartas de Commander lançadas nos últimos 6, 7 anos, quando sentaram grandes designers de Magic, sentaram para mexer com Commander, não era mais aquele formato que uma comunidade fez, com cartas pensadas para outras coisas. São designers pensando em Commander e como criar power level em cima disso e como tentar fazer essa experiência crescer. Você tem um aumento cada vez mais de power level e são cartas assim espetaculares. Eu ator, né? Era bizarro quando lá atrás Nemesis foi lançado no Commander e foi uma carta que teve impacto no Legacy. O Uzi foi assim, Custo Storm. É muito diferente de um Commander dos últimos 5 anos, onde não são algumas cartas. Tem muita coisa que é pensada em multiplayers, mas ainda com uma abordagem extremamente competitiva, né, em termos de power level, que torna isso muito único. E é por isso, gente, que eu costumo ficar fazendo piada durante as lives. Porque eu, sério, sou isso. Eu fazendo um monólogo em completo silêncio.
Eu tô aqui no modo silêncio, eu estou em aula, cara. Que isso, pô. Aula daqui. Não, e é real isso. A gente mesmo tem muitas conversas no nosso inbox que vai saindo É desse. pra falar das Você me conversas do nosso avacalha, a gente inbox? troca uma ideia séria. É pra falar das Exatamente. conversas do nosso inbox? Às vezes a gente vamos só fazer esse comentário que ela começa às vezes séria e ela termina numa Não, piada. mas então, mas o ponto é muito esse, sabe? As cartas têm um Sim. impacto muito grande. Quando a gente pensa, Pyrogoyf, Bombadinho também foi assim, né? Bombadinho você Bombadinho, pega, tipo. Bombadinho assim, a pira do Bombadinho é o menos. Né? Que é pra ele não ser Uhum. um combate só. Porque no mundo normal de Commander, você tem que bater no cara que não tem nada. E os jogadores de Commander não gostam de fazer isso, porque eles querem que o amiguinho continue brincando. Mas às vezes é bater aqui, fazer ali e tal, arremessar ali e tal. Então, ele tem uma dinâmica de política muito interessante. Um contra Sim. um, o Menace do Bombadinho é um bicho de 3 mana, 2/2, 3 mano. bloqueável, ímpeto, conectando, arremessando, conectando, arremessando, conectando, arremessando. Fúria, plau, arremesso de novo. É bizarro, tá ligado? A carta claramente não foi feita pra isso, ou ela é muito, muito forte, sabe? Tem esse ponto. Sim, exatamente. E é isso, daí você para e pensa, pô, mano, 3 mana menos haste já é bastante coisa no É. X1. E ele, Ele já é. e ele também, ele tem um potencial de snowball muito, muito bom. Assim, quando a gente pensa, ó, a diferença de uma carta que é pensado para um contra um, às vezes ela tem um impacto grande porque ela não foi pensado no formato, que é o Bowmaster. O Bowmaster foi pensado para o Modern. Ele é uma carta muito boa, ele é uma carta muito boa. O formato que ele foi pensado, ele é bom. Ponto. O que faz ele ser incrível no Legacy é a característica do formato com Force of Will e Brainstorm. A mesma coisa com a Tamil. São cartas pensadas para um formato e que jogam em outro, acabam tendo outro impacto porque não são pensadas aqui. E é muito diferente de cartas que são pensadas pro Commander, né, para jogar vários jogadores, e elas têm mecânicas pensando em política, e aí não tem política, tá ligado? Do mesmo jeito, é um exercício muito divertido. Eu gosto muito de jogar Cubo Commander com alguns amigos. É um comandeiro e dois caras que jogavam competitivo ferrenhamente e caíram no vício dos escudos. E aí acabaram saindo do Magic. Todas essas cartas que são de Commander, quando eles colocam, elas funcionam até meio estranho porque não tem politicagem. Porque os caras são muito agressivos e tal, então elas são meio estranhas. Eu vejo que elas são, em termos de dinâmica, usadas diferente em mesões de Commander. Elas são. Você vê que ela foi feita para lá. Então, tem esse Sim. impacto. Fantastic Four não foi pensado para isso. Nunca foi pensado pro Vintage, por isso que ele é tão quebrado. E no Legacy ele pode ser em algum momento também, sabe? Mas Sim. o problema é meio esse, assim. Aham. E a gente tem vários exemplos disso, né? A gente falou aqui de alguns, mas também, por exemplo, aquele Will of the Console, tá ligado? Que você e o oponente selecionam uma carta e Ah, aí exila. essa Que carta aí, tipo, já foi incrível. Ela já foi sim, tá espetacular, porque ligado? era 3 mana você não dá alvo. Já foi uma E você baita exila carta. qualquer coisa. Exato, já foi uma baita carta, sabe? Por causa disso. O que torna ela incrível, porque ela tem uma mecânica que é muito legal, que é essa mecânica dos jogadores votarem, aí de novo tem política e tal. Então claramente ela é usada de forma diferente, sabe? Então tudo isso conta muito, assim, é muito comum você ver essas cartas são estranhas, porque elas claramente não estão no lugar que elas foram pensadas. A restrição de ter uma politicagem, de ter um. Ó, se você fizer isso, eu faço isso. Porque o ponto é isso, no um contra um, você sempre espera que o cara faça o pior. Então não é, Uhum. ah, vou fazer isso, aí o cara pode falar, ó, se você não fizer, eu, eu deixo tal coisa entrar, e aí eu faço isso. Não. Eu vou fazer, eu tenho que atrair counter. O meu jogo com o Yuta teve situações assim. Então, Battle Goth pra chamar uma luta, aí não veio, aí ele teve que fazer um monte de coisa. Eu falei, beleza. Mas não tem, é politicagem, é muito diferente. E aí o Battle Goth no mundo que não tem politicagem, e que é um contra um, eu abro o caminho pra ele, aí ele gera snowball, e blá blá blá. Tanto que assim, o Battle Goth lembra muito que Tarmogoyf foi há 15 anos atrás. Então é uma carta que eu protejo, eu tenho um clock muito bom, e etc, etc. Mas com a roupagem do que é o design de 15 anos depois, e com o plus de não foi pensado por uma situação só de um jogador. Então o snowball dele
Ligou, olha que eu fiz os Battlegrounds horríveis aí, foi só spell. Mas ligou, você começa a conectar, começa a achar coisa, aí o oponente tá desesperado, o oponente pode ter 50 de vida. O bicho vai conectar, o cara sabe, deu ruim. Então entra tudo isso. Exatamente, né? Então, realmente, assim. E aí entrou uma discussão no grupo esses tempos, né? De tipo assim, pô, as cartas de Commander estão afetando tanto o Legacy de que talvez eles se perguntem: será que a gente devia continuar assim, com o Commander afetando o Legacy? Ou se é algo mais parecido com o Modern, que hoje o Commander não entra no Modern, né? E aí, na minha cabeça, é tipo, cara, meio que capou a ideia do formato, que é ter tudo. Você ter a oportunidade de jogar com qualquer coisa. Ser um formato de fato eterno, né? Não ser um formato não rotativo, né? Que é a grande, É que o que é o grande grande ponto. desafio, que daí vai entrar numa cisma que o jogador do Legacy tem muito, e eu entendo, que Uhum. o formato não devia ter tanto impacto de coisas novas. Só que o número de cartas lançadas fica tão grande, e parte dessas cartas, né, pensando no ano inteiro, né, que está saindo 47 mil edições no T2, mas principalmente tem lançamentos válidos no Legacy por uma frequência alta demais, e essas cartas são pensadas em power level mais alto. Pensando nisso, é, vai contra a ideia também do formato de ser Eternal. E um Eternal não de tudo válido, né? Um Eternal onde ele mantém a base dele. Então, assim, nos últimos anos a gente tem discussões com a base do que é pensado Legacy, que é Ancient Tomb, Brainstorm, Force of Will. A gente teve Entomb, né? Foi desbanido, depois foi banido de novo, que vai entrar no arquétipo do Reanimate, com o arquétipo clássico. Então, a gente está tendo que discutir os pilares do formato. O número de vezes que eu vi. Normalmente quem fala de Legacy é a Carmen, né? A Carmen falando. Isso é um pilar, não vamos mexer. Isso é um pilar, não vamos mexer. É muito mais comum do que antigamente. Então, entra também nisso, né? Tem cartas sendo pensado para formato Eternals, que não são Legacy, mas são formato Eternals, e que toda hora pode. Então, assim, um jogador de Legacy, ele é muito curioso isso. Ele pode não ver nenhuma edição T2 no ano, aí ele vai perder Flow State, ele tá errado, cartona. Mas eu não recomendo que ele ignore 100% produto de Commander, porque pode ter alguma coisa muito boa ali. Exatamente. Realmente, tipo, é muito doido isso, né? Então entra numa seara muito maior do que simplesmente, vamos tirar o Commander do Legacy, né? É, Então, tipo, gera uma discussão, assim. Eu acho até interessante essa discussão. É que, a partir do momento que você fala não vai ser mais válido, pode ter uma discussão de, então vamos tirar tudo que já foi feito, o que muda o Legacy radicalmente, que daí faz o efeito dominó pra, então vamos tirar, sei lá, Horizons, e aí falar sobre o universo Beyond, etc, 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 e no final a gente vai acabar numa galera que quer basicamente jogar com urso cinzento, sabe? Que quer fazer isso, assim, e cai em N derivações. É uma discussão bem longa. Mas eu entendo, sabe? Não é uma discussão absurda. Não vai ter a minha piada natural de beleza, vovô, já entendi que tu foi na padaria e a novinha te chamou de tio. Sabe? Não é tão isso. Eu entendo o sentimento. Porque é muito, cara, é muito sim, lançamento, é muito produto de Commander saindo. E toda vez pode ter uma carta, e essa uma carta tem impacto. O Commander de Goyfs teve 3 cartas. Sabe, assim, é realmente impressionante. E carta boa, sabe? Pô, Battle Goyf é uma baita de uma carta. Battle Goyf é uma carta muito interessante, assim. Então, pô, é uma discussão. É uma discussão bem real, na minha opinião. uhum. Qual que é a terceira carta do deck que foi pro Legacy? É por causa que acho que ela não é só do Commander. Ela não é só do Commander, ela sai em Horizons também, mas tem no Commander, que é o Nethergork. Ah, tá. Sim. Então, Que eu realmente, acho que é uma tipo. carta que eu acho mais interessante no Legacy do que no Modern, por exemplo. É porque Barrel Golf não tá no Modern. Senão. Pô! Joga fácil, garoto, viu? Joga Ele fácil. joga. Que cara bom. Ele é aquele camisa 10 que vai em qualquer time, né? Ele é, cara, ele é. Só que ele tá mais, na verdade, ele tá mais parecido com o Canóbio no jogo de ontem, que tava Assim, distribuindo butinada até ele conseguir a expulsão que ele tanto queria. Ele mandando o juiz foi uma hora reclamar. Essa cena foi maravilhosa, porque o juiz foi reclamar pra ele. O juiz apontou assim: ó, você bateu ali, bateu ali, bateu ali.
para e tal. Aí o Kenobi fez um símbolo de uma bola pra ele, deu pra ler assim, ele falando, é futebol. É futebol, tipo, é assim, irmão. Não quer contato, vai jogar vôlei. Sabe, o bagulho meio assim. Até que uma hora ele conseguiu dar uma porrada e ser expulso. E aí ele quis terminar batendo no juiz também. Ele falou, o de amarelo eu não bati ainda, vem cá. Então tem isso, né? Não tive a oportunidade de assistir, né? Esse foi o jogo da noite, né? Mas foi meio feio. Os caras do Uruguai estavam fazendo boicote. Cara, o Valverde, uma hora eu fui ver se ele tava no jogo, tá ligado? Ele tava andando em campo. Porque a seleção tava tretada com o Bielsa. No final, os caras perderam com o Muslera fazendo uma mãozinha de alface. Inclusive, o Bielsa substituiu o Muslera pra queimar de vez. E aí, no final, eles foram eliminados e passou o grandíssimo Cabo Verde. É futebol de verdade, né? E Futebol de você sabe que verdade. esses dias estavam falando aquela história do Batista, né? Falando, vocês vão ver Cabo Verde surpreender. Só que neste mesmo vídeo que ele fala isso, ele continua. E a Argentina vai decepcionar. E a próxima fase temos Cabo Verde e Argentina, né? Próximo jogo. E se acontece algo do tipo, empata o jogo, Vozinha defende os pênaltis ali, passa Cabo Verde, temos uma profecia aqui feita e, como brasileiro, estou amando, tá? Não só isso, tem várias coisas. Primeiro, assim, Cabo Verde eliminou Camarões e Nigéria. Eles realmente não estão de brincadeira. Sabe, eles eliminaram duas seleções. Acho que a Nigéria, acho que é a seleção africana que mais jogou Copa. Se não for a que mais, é uma das maiores. Camarões já teve gerações incríveis, né? O Eto'o tava lá tempo atrás, tal, etc. Eliminou esses dois. Então realmente surpreende. Segunda curiosidade muito boa. Cabo Verde pode ser campeão da Copa sem ganhar nenhum jogo. E se quiser, sem fazer nenhum gol na segunda fase. Porque pode empatar com a Argentina e passar nos pênaltis, aí eu não lembro quem que pega depois. Aí eu acho que pega, sei lá, Inglaterra. Aí pode empatar, ela pode ganhar. Tipo, já tinha uma galera falando que era possível ganhar essa Copa sem ganhar nenhum jogo, era possível sem fazer nenhum gol. Cabo Verde tá fazendo a parte deles. Tá fazendo. Fizeram 2 gols para empatar, continuaram no Exato. empate. O Equador meio que vinha com essa proposta, mas o Equador acabou com isso ganhando da Alemanha. E Isso aí foi sensacional, cara. pô, cara, deu um berro lá quando os caras fizeram o gol no final. Não é Logo, com cara de criança perdendo a bola, assim. Ele ficou parado, o cara fazendo o gol. Não, sensacional. Rodazinha, essa Copa aí vai dar muito o que falar ainda. Vai, Hoje tem mais jogos. hoje tem Hoje quem? Hoje tem quem? Me atualize. Pô, deixa eu olhar aqui no meu bolão, porque aí eu sei exatamente quais são os jogos, Pô, né? Eu eu tenho. ganhei uma camiseta de presente mozão, a do Corinthians lá, do Coisa do Brasil, né? Que é o símbolo do Corinthians escrito Brasil e tal. E aí veio aquelas tabelinhas da Copa. Quando eu era Sim, moleque, eu sempre pegava um desses pra acompanhar os jogos. Eu tava felizão vendo o jogo no PC, assim com a tabela, marcando os resultados. muito Uma bom. criança muito Ó, feliz. nós temos agora, 6 da tarde, Panamá e Inglaterra, e Meu também Deus. Croácia e Gana. Pô, Tá? esse jogo Croácia e Gana é bom, viu? Esse Com jogo é bom. certeza. Às 8h30 teremos Colômbia e Portugal, Bom também. Uzbequistão e Congo, República Democrática do O do Congo, Congo, né? é importante Importante. falar o nome inteiro. É tipo o bom chamado Desejo. É tipo um cafetão Estou chamado ciente. Por Maciota. isso, por isso que já me corrigi e Exato. falei o nome E completo. é jogão também, tipo, do grupo inteiro. É jogão. O Uzbequistão pode causar ali com a República Democrática do Congo, é importante. A República Democrática do Congo, se pontuar, é importante também. Então, bons jogos, bons jogos. Bom jogo. E aí, às 11 da noite, teremos Jordânia e Argentina e Algéria e Áustria. Argélia e Áustria pra meio que decidir ali quem é que vai ficar tão bem. Jordânia já falou que vai entrar com o time reserva e vai depender se a Argentina quer fazer o Messi virar um deus ou não. Porque dá pra botar um monte de cara reserva, coloca o Depou, que é o segurança do Messi, e o Messi, e fala, meu querido, vale um Sonic. E aí ele vai lá e faz, sei lá, 18 gols nos caras. Então, temos jogos aí para ver hoje. Aí Temos. amanhã é um dia triste, né? Não tem Copa, mas é domingo. É, Tem uma série B pra gente ver? Pô, tem que ter, né? Pelo menos uma série B ali pra gente poder aproveitar um pouquinho, Assistir né? um treino do Assistir. Cortinas.
Então, sei lá, qualquer coisa tá valendo. E aí, segunda-feira já voltamos com Brasil e Japão, hein? Brasil e Japão, o bullying com o nosso querido dragão está acontecendo, até onde eu sei. E. Como é Pelo que amor de é? Deus, gente, o bullying com a China. Sim, nossa, coitado. Falando de Lechira, ontem eu e ela mandamos ver no Standard, viu? Eu com o handicap ainda assim, viu? Não, mas é legal, cara. O T2 às vezes é sobre isso. Pegar o deck que você gosta e Cara, jogar. sim, eu tô falando com a Lê, tipo, fico feliz, obviamente, de ter ido jogar ontem e ter feito 3,5, né? E aí empatado com ela na última rodada. Mas me divertiu muito, assim, como há muito tempo não acontecia, tá ligado? É Então, muito legal, assim, tipo, depois que eu passei a minha grade de eventos T2, eu tô indo na lojinha sempre com um deck que eu acho divertido, tá ligado? E às vezes dá bom, esse às deck, vezes não, inclusive, é um tá? deck que eu achei bem maneiro, cara. Gostei muito da sua sugestão, achei ele bem legal, bem divertido de jogar. É óbvio que é uma coisa assim, com o tempo terminar de fechar ele para poder brincar. Semana que vem não vai poder ter stream, porque vão reformar a sala da stream. E Então pode ser que eu jogue ele aqui. o que eu acho muito bom, porque tem uma pessoa que eu vivo querendo chamar na stream, e por questões da escada e tal, não posso. E isso vai mudar, então poderei chamar mais e eu fico muito feliz. Ficamos todos muito felizes. Isso, e Mas é isso, Dazinho. Vamos ficando por aqui, deixar você descansar em paz, voltar em paz para sua cidade lanche. não irei para a cidade lanche, irei para o templo depois daqui. Ah, E maravilha, melhor ainda. isso. Se tivesse Copa amanhã, assisti com a Pampam. Ela já assistiu comigo Espanha e Uruguai. O belo trio, eu, Pandora e meu sogro xingando todos os jogadores. Dormindo no meio Certíssimo. do jogo. E se desligar, ele tem a skin de pai, né? De eu tava assistindo, eu tava assistindo. É 100% Dormindo isso, assim, né? apagado, tá ligado? No sofá. E eu sei que eu não posso desligar quando eu levantei no intervalo, mas Pandora estava lá comigo. Então amanhã não assistirei Copa, mas segunda-feira assistiremos. De qualquer jeito também, feliz de ter pego a vaga, realmente feliz. Eu tenho um carinho muito Sim. grande pelo formato e muito por conta da Monte, quero deixar isso registrado. Se não fossem as políticas da Monte com a questão de playtest, eu não voltaria a jogar Legacy de jeito nenhum. Vai ter que ficar dependendo de 500 cartas emprestadas. Hoje o DCG me ajudou com algumas, mas ia precisar de coisas muito piores. É, tá tendo draft de graça. Que isso? É, chopp de vinho. É um Ah, perigo esse negócio. então, É mano, um já, perigo. já pega. Eu tive uma É fase da um minha vida que eu perigo. bebia muito isso. Rapaz, eu tenho uma história muito boa de carnaval com isso aqui. Eu comecei duas Conversando no da, nosso eu inbox. comecei 2 da tarde, cara. Eu voltei pra casa 11 da noite, eu não sei como. É que nem aquele vídeo, acho que é do Porta dos Fundos, não sei, que é o cara assim, pô, mano, eu preciso voltar pra casa, pera aí. Aí ele, tipo, toma um golão de pinga, de repente ele tá em casa e fala, teleportei pra casa, tá tudo bem. É tipo isso aí, cara. Fui num bloco da Glória Groove, rapaz. Nossa, deve Foi ter louco. sido Esse dia insano. foi louco. Esse dia foi louco. Esse dia foi bom, sempre muito bom. Belezinha, Rodazinho, vou deixar vocês então poder viajar em paz. Então, bom demais vê-lo. Um beijo no coração. Nos vemos então. Acho que a próxima oportunidade aí vai ser Liga Fest já. Na próxima semana não tem transmissão. É, provável. Nos vemos lá que provavelmente estarei jogando legado também. Perfeito. Se eu conseguir minha vaga no LCQ na semana que vem, talvez eu vá jogar Standard, já que é sábado. Tomara. Eu tenho a vaga pro T2, mas desde que saiu assim, eu tava mais animado pra jogar o legado. Até conversei com a galera hoje sobre isso. Então, tomara que mais gente vão. Seja legal, seja divertoso. E na dúvida, parece que vai estar tendo um evento de Pokémon GO mó bom no fim de semana lá também. Então, dá pra Fechadíssimo, dar um então rolê naquela estarei cidade que ciente. o Ney ama tanto. Eu amo São Paulo. Eu Tá só indo, gosto então? mais de ir embora da cidade. Eu só gosto mais de ir embora. Brincadeiras à parte aí, pessoal. Já ficando por aqui. Então, um beijo a todos e até quarta-feira. Alô.